próximo capítulo da novela Vale Tudo, Heleninha se isola no quarto, mergulhada em tristeza. Sem conseguir se comunicar com ninguém, a jovem preocupa Celina, que propõe uma viagem para Paraty como forma de distração. Depois de muita resistência, Heleninha aceita o convite, sem imaginar que um reencontro doloroso a aguardaria. Enquanto isso, Raquel e Ivan também decidem aproveitar o litoral fluminense e se hospedam na pousada de Laís e Cecília. O que era para ser um retiro tranquilo, vira um pesadelo emocional. Heleninha dá de cara com o casal e, sem trocar uma palavra, faz as malas e decide retornar sozinha para o Rio de Janeiro, visivelmente abalada. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. E por falar em abalo, prepare-se para fortes emoções. Na praia, Aldeide se afasta do grupo e acaba se afogando. É André quem a salva, no impulso, fazendo respiração boca a boca. A tensão do momento acaba gerando uma conexão inesperada entre os dois, até que Poliana os flagra juntos e fica em choque. O constrangimento toma conta da cena, e o silêncio diz mais do que qualquer palavra. De volta à cidade, Solange deixa todos inquietos ao se recusar a revelar quem é o pai do bebê que espera. Sardinha, cada vez mais desconfiado, tenta se aproximar, mas a jovem evita qualquer conversa. O mistério só aumenta e promete abalar estruturas familiares. Na Paladar, Pascoal comenta com Raquel sua desconfiança sobre Walter. Não é só intuição, é experiência. Esse rapaz tem algo escondido, afirma ele, plantando a dúvida na mente da empresária. E enquanto Cecília observa a fragilidade de Sarita, começa a reconsiderar a relação com o irmão. Tomada pela emoção, ela envia um recado para Marco Aurélio, convidando-o para o aniversário da filha. Será o início de uma reaproximação? Depois de ser demitido de forma humilhante da TCA e ainda por cima cair em uma armadilha arquitetada por Odete Reutemann, Ivan Meirelles vai passar por dias sombrios. Acusado injustamente de corrupção dentro da empresa, ele será levado preso em uma cena que chocará seus colegas de trabalho e abalará a alta sociedade carioca. Sozinho, desacreditado e com o nome manchado, o rapaz verá sua vida virar de cabeça para baixo. Mas é justamente da dor que surgirá sua força. Ao sair da cadeia, com a ajuda do advogado fornecido por Raquel Ascioli, Ivan retomará o fôlego e decidirá recomeçar. É neste momento que o ex-marido de Heleninha dará uma guinada surpreendente. Ele investirá todas as economias que ainda restam e montará sua própria empresa de turismo, batizada de Mundo para Todos, uma agência voltada para o público popular, com pacotes acessíveis e condições de pagamento diferenciadas. Uma ideia ousada, mas com potencial enorme de crescimento. Em uma das cenas mais emocionantes, Ivan levará Raquel até a frente de um ponto comercial modesto, ainda fechado, com as janelas empoeiradas. O bairro é simples, mas movimentado. Carros passam, ônibus param e o comércio ao redor ferve de gente. É ali, naquela portinha, que eu tô querendo abrir a minha agência. Mundo para Todos, dirá Ivan, com um sorriso no rosto, apontando para a fachada desgastada. Raquel, emocionada, o interromperá. Mas eu não tô vendo portinha nenhuma, não. Eu tô vendo um sonho maravilhoso se tornando realidade. Vai dar certo, meu amor. Os dois se abraçam e Ivan explica a ela os detalhes do negócio. O dono desse ponto tá cansado, quer se aposentar, os filhos não querem continuar. Eu fiz um estudo da área, conversei com comerciantes, olhei o fluxo de gente. Tem tudo para dar certo. Uma agência popular de viagens, com pacotes acessíveis, financiamentos próprios e atendimento humanizado. É um negócio rentável, Raquel. Você ainda vai se orgulhar muito de mim. Ela sorri com ternura. Mas eu já me orgulho, Ivan. Sempre me orgulhei. O casal se beija, selando o início de uma nova jornada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Odete Reutemann, ao saber da ousadia de Ivan, reage com desprezo. Uma agência de fundo de quintal, de pacotes populares, ele acha mesmo que pode competir com a TCA? Francamente, dirá a vilã, com uma taça de champanhe na mão e um olhar venenoso. Mas por trás do deboche, o incômodo é real. Odete começará a investigar o negócio do ex-genro e, ao perceber que há Mundo para Todos começa a crescer,
ficará possessa. Isso não vai ficar assim. Se ele pensa que pode me desafiar, está muito enganado. Nos episódios seguintes, acompanharemos a montagem da agência. Ivan pintará as paredes ao lado de Raquel, instalará placas, comprará computadores usados e contratará 2 ex-colegas da TCA que também haviam sido descartados por Odete. A agência começará de forma modesta, atendendo clientes do bairro, vendendo passagens de ônibus interestadual, pacotes promocionais para o Nordeste e excursões para idosos. Aos poucos, a clientela aumentará. Boca a boca, as redes sociais, depoimentos de clientes satisfeitos. Tudo fará com que o nome Mundo para Todos comece a ecoar por todo o Rio de Janeiro. Se ele quer brincar de empresário, eu vou mostrar como o mercado funciona. Preparem um pacote agressivo. Quero derrubar os preços. Vamos engolir esse verme. A TCA lançará uma campanha milionária em resposta, com outdoors, comerciais em horário nobre e promoções imperdíveis. Mas Ivan não se intimidará. Em vez de contra-atacar com marketing, ele responderá com sensibilidade e inteligência emocional. Criará uma campanha simples, mas tocante. Viagem é direito, não luxo. Clientes humildes, famílias inteiras, jovens sonhadores e até ex-motoristas de aplicativo começarão a buscar a agência de Ivan. A fila para atendimento dobrará a esquina. A agência, que era uma portinha, ganhará uma segunda unidade. Depois, uma terceira. Logo estará presente em 3 estados brasileiros. Odete, cada vez mais furiosa, exigirá relatórios diários sobre o crescimento da empresa rival. Os números que antes pareciam insignificantes começarão a assustar. Ele está crescendo, isso é inadmissível. Descubram quem são os investidores por trás dessa empresa. Ninguém cresce tanto assim sem um padrinho forte. Mas a verdade é que Ivan está crescendo por mérito. Ele vai organizar feiras de turismo popular, fechar parcerias com cooperativas e até com prefeituras do interior. Terá um programa de fidelidade para clientes da terceira idade e um clube de vantagens para famílias de baixa renda. O modelo de negócio dele é inovador, eficiente e humano. E isso Odete jamais vai compreender. Os bancos não vão facilitar. As operadoras de turismo tradicionais tentarão boicotar os pacotes da Mundo para Todos. Mas Raquel estará ao lado dele em cada queda e cada recomeço. Em uma cena forte, ela dirá: "Se a gente teve coragem de servir marmita na beira da estrada, a gente tem coragem de conquistar o mundo." Odete, sem conseguir frear o crescimento da agência, recorrerá a métodos escusos. Pagará um jornalista para publicar denúncias falsas contra Ivan. Tentarão dizer que ele está lavando dinheiro. Usarão o passado dele na TCA como arma. Mas Ivan reunirá provas, processará os caluniadores e dará uma entrevista ao vivo na televisão. "Eu fui vítima de uma armação, mas não abaixei a cabeça. Minha agência nasceu para servir a quem sempre foi esquecido por esse mercado elitista. E ninguém vai me parar." O vídeo viralizará. Ivan será convidado para palestras, congressos e até programas de auditório. Sua história de superação inspirará outros empreendedores. E como um troco do destino, a TCA começará a perder espaço. Alguns diretores vão sugerir mudanças radicais. Odete, rígida e orgulhosa, não aceitará. "Eu não vou transformar a TCA em uma agência de excursão de pobre. Prefiro fechar as portas." Mas a pressão dos acionistas será grande, e as comparações entre Ivan e Odete começarão a aparecer na imprensa. A Megera usará sua influência política e empresarial para tentar sufocar a agência de Ivan. Mandará fiscais à sede da Mundo para Todos, tentará caçar os alvarás, denunciará a Receita Federal, moverá processos administrativos com base em denúncias falsas. Mas Ivan, prevenido, terá tudo em ordem. "Ela pode ter dinheiro, mas eu tenho dignidade, e é isso que vai me manter de pé", dirá ele ao lado de Raquel. Mesmo assim, a pressão será forte. Em uma das cenas mais dramáticas, Ivan receberá uma notificação de despejo do imóvel onde funciona sua primeira agência. Ao investigar, descobrirá que o novo proprietário do prédio é uma empresa de fachada, ligada à TCA. Odete comprou o imóvel só para tirá-lo de lá. Mas Ivan reagirá.
Usará a indenização de uma causa antiga contra a própria TCA para comprar uma nova sede, ainda maior. Com a ajuda de Raquel, o ex-marido de Heleninha ampliará os negócios com coragem e propósito. E quem também vai se destacar nessa virada será Raquel. Inspirada pela coragem do companheiro, ela vai propor um novo projeto: a criação de uma cooperativa de pousadas populares em cidades turísticas menores, integradas aos pacotes da Mundo para Todos. Ivan amará a ideia. Você é mais que minha parceira. Você é minha base. Enquanto isso, na TCA, o clima será de instabilidade. Um boato de falência começará a circular. Executivos abandonarão o barco. Acionistas pressionarão Odete. Uma fraude fiscal milionária será descoberta. A investigação atingirá o núcleo duro da empresa. E o nome de Odete estará entre os citados. A imprensa não perdoará. A elite empresarial começará a virar o rosto. Uma CPI será aberta. Ao saber da notícia, Ivan comentará com Raquel. Ela tentou acabar comigo, mas quem está caindo agora é ela. Mas Ivan, longe de querer vingança, seguirá focado em crescer com integridade. E não para por aí. A Mundo para Todos será indicada ao prêmio de melhor empresa de turismo emergente do país. Ivan e Raquel serão convidados a participar de um painel de debates sobre empreendedorismo social, ao lado de grandes nomes. César rejeita o bebê de Maria de Fátima e manda ela abortar. Maria de Fátima vai enfrentar um dos momentos mais delicados de sua vida ao descobrir que está grávida de César. No entanto, o que já seria uma situação complexa por si só, se torna ainda mais dolorosa diante da reação fria e calculista do modelo. Quando finalmente toma coragem para contar sobre a gravidez, Fátima se depara com um muro de insensibilidade. "Eu tô grávida, César", dirá, em voz baixa com os olhos marejados. Do outro lado da sala, o modelo arregala os olhos por um breve instante, mas logo assume o controle da expressão, fingindo indiferença. "E o que você quer que eu faça com essa informação, Fátima?", responde ele seco, acendendo um cigarro. O silêncio que se segue é carregado de tensão. Ela engole o choro, tentando se manter firme, e explica que não sabe o que fazer, mas esperava, ao menos, uma reação mais humana. Com frieza, ele se levanta e vai até a janela. "Olha, eu não pedi por isso. Você também não foi lá muito cuidadosa, né?", acusa. Fátima, surpresa com a inversão da responsabilidade, reage. "Você está dizendo que a culpa é minha por estar grávida?". César suspira fundo, visivelmente impaciente, e dispara. "Tô dizendo que não é meu sonho de vida ter um filho agora. E para ser bem sincero, talvez fosse melhor você resolver isso. Interromper essa gravidez." O impacto daquelas palavras atinge Fátima em cheio. Ela leva a mão ao ventre instintivamente, como se tentasse proteger a criança que carrega. "Você tá me mandando abortar?", pergunta num fio de voz. César não recua. "Tô sugerindo só, a escolha é sua. Mas se depender de mim, esse problema não vai ser meu." A frieza é tanta que Fátima sente o estômago embrulhar. Ainda assim, ela tenta manter a postura. "Eu esperava outra coisa de você. Pensei que, apesar de tudo, você teria um mínimo de responsabilidade. Mas você é um covarde", diz, tentando sair da sala com alguma dignidade. Só que César, irônico, ainda a provoca mais. "Ah, claro! Quer que eu diga, vamos, meu amor, viver num quarto e sala com esse bebê? Cresce, Fátima." Ela não responde. Apenas vai embora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se o desprezo de César já fere Fátima, o que vem de Celina será ainda mais perturbador. A irmã de Odete Reutemann, desconfiada do comportamento da jovem, decide confrontá-la com uma mentira calculada para arrancar a verdade. Ao receber um falso exame que comprovaria a esterilidade de Afonso, Celina vê a oportunidade perfeita para destruir a farsa. "Você está brincando com fogo, minha querida", dirá Celina, ao surgir de surpresa no quarto de Fátima. A jovem, inicialmente, tenta manter a pose. "O que a senhora está fazendo aqui? Afonso está no trabalho." "Eu não vim ver o Afonso, vim ver você", rebate Celina com voz fria. Ela joga um envelope com o exame sobre a cama. "Aqui está a prova de que o Afonso não pode ter filhos. E sabe o que isso significa, não é?"
Fátima empalidece. Tenta desviar o assunto, mas Celina insiste. Você está grávida de outro homem e quer que eu acredite que é do meu sobrinho? Não subestime minha inteligência. A jovem ainda tenta negar. Esse exame pode estar errado. Você não é médica. Mas tenho médicos que assinam o que eu quiser, rebate Celina, encarando a rival com desprezo. Agora escute bem. Ou você some da vida do Afonso, ou eu revelo tudo. E você sabe do que eu sou capaz. Fátima sente o mundo ruir. Ainda sem digerir a rejeição de César, agora tem que lidar com a ameaça de Celina, que representa uma ponte direta para o desmoronamento completo de sua vida. Mais tarde, em novo encontro com César, Fátima, mesmo machucada, volta a procurá-lo. Dessa vez em busca de algum tipo de suporte, ou ao menos uma posição definitiva. Você não sente nada mesmo? Nem curiosidade? Nem medo? Pergunta com voz embargada. Medo? Medo de quê? De uma criancinha. Eu já tenho problemas demais para lidar com mais essa dor de cabeça, responde ele, rindo de nervoso. Fátima tenta apelar para algum sentimento. É seu filho, vai nascer, queira você ou não, e um dia ele vai perguntar quem é o pai, e eu vou ter que contar que o pai dele virou as costas. Mas César se mantém irredutível. Conta o que quiser, inventa uma história bonita, fala que ele foi gerado por amor, que o pai era um herói de guerra. Me deixa fora disso. Você é um monstro, grita Fátima, e pela primeira vez César se exalta. Não me chama disso. Monstro é quem engravida achando que vai segurar homem com filho. Ela o esbofeteia. Ele apenas a encara, com raiva contida. Não me procure mais, Fátima. Essa conversa acabou. Abalada, Fátima volta para casa e se tranca no quarto. Pela primeira vez, sente um peso real pela criança que carrega. Seu orgulho a impede de demonstrar a dor abertamente, mas sozinha, chora copiosamente. Fátima é rejeitada por todos e cogita fugir sozinha. Aos poucos, Fátima se vê isolada. César desaparece de vez. Afonso some de casa, passando a noite na casa de um amigo, e não responde às mensagens dela. Quando vai até a mansão dos Reutemann, é barrada na porta. A senhora Celina disse que a dona Fátima não é mais bem-vinda, diz o mordomo constrangido. Sozinha num quarto de hotel barato, ela passa os dias chorando. A barriga começa a despontar e com ela vem a sensação de desamparo. Numa noite de chuva, sentada diante do espelho, ela se encara por longos minutos. Depois, escreve em um caderno. Se ninguém me quer, vou embora. Eu e meu filho. Vamos recomeçar longe dessa cidade podre. Mas antes de partir, Fátima resolve fazer uma última visita a Afonso. Confronto final. Fátima tenta se redimir com Afonso. Ela o encontra saindo do trabalho. Corre até ele debaixo de chuva, com os cabelos molhados e a expressão desesperada. Afonso, espera! Eu só quero que você escute. Depois disso, eu sumo da sua vida, se for o que quiser. Ele para, relutante. Fala! Fátima treme. Eu sei que errei, que fui fraca, que menti. Mas essa criança, ela é inocente. Ela não tem culpa dos nossos erros. Afonso cruza os braços frio. Você mentiu, me usou. Tudo isso para quê? Para subir na vida? Para ficar com o nome Reutemann? Não, grita ela soluçando. Eu me apaixonei de verdade por você. Eu me perdi no meio das minhas próprias mentiras. Mas eu te amei. Ainda amo. Ele desvia o olhar. Amor? Você nem sabe o que é isso. Se você não acredita em mim, tudo bem. Mas deixa eu criar esse filho em paz. Só me promete que não vai tentar tirar ele de mim. Afonso hesita, claramente dividido entre a mágoa e a compaixão. Esse filho é seu, do César, ele que assuma. Ele não vai assumir. Ele não quer. Você é o único que... Ela para, percebendo que o pedido é inútil. Ele dá as costas. Vai embora, Fátima. Grávida e sem rumo, Fátima decide seguir sozinha. Com o coração em pedaços, Fátima volta para o hotel. Passa a madrugada organizando suas poucas coisas. No bolso, o ultrassom do bebê. No rosto, nenhuma maquiagem. No coração, uma nova amargura. Você vai nascer, meu filho, e vai ter uma mãe. Só isso eu posso te prometer agora. Ela fecha a mala, sozinha, sai pela porta e desaparece na escuridão da noite,
carregando o peso das escolhas, a dor da rejeição e a esperança frágil de um recomeço em meio ao caos. Aldeide enfrentará um perigo real e quase fatal. Ao decidir se aventurar em um mergulho no mar, ela acabará se afogando e protagonizará uma cena de tensão que mobilizará todos à sua volta. Seu grito por socorro cortará o sossego da praia e deixará todos em choque, inclusive André, que agirá rapidamente para salvá-la, reacendendo uma conexão intensa e inesperada entre os dois. A cena começará com um clima de descontração. Aldeide estará na praia ao lado de Poliana, Jarbas, Consuelo e André. O grupo estará reunido sob um guarda-sol, rindo e aproveitando a brisa fresca do litoral. Conversas triviais sobre a vida, o trabalho e até mesmo as relações amorosas tomarão conta do ambiente. Poliana provocará Jarbas sobre sua barriguinha saliente, enquanto André e Aldeide trocarão olhares que, mesmo discretos, já demonstram certa química. Tá um calor danado, viu? Acho que vou me refrescar ali no mar, dirá Aldeide, levantando-se e tirando a canga que cobria o maiô. Não vai muito fundo, hein? Aconselhará Consuelo em tom maternal. Pode deixar, responderá Aldeide, com um sorriso confiante. Ela caminhará pela areia quente, sentindo a temperatura subir e o vento salgado tocar seu rosto até alcançar a água. A princípio, tudo parecerá tranquilo. Aldeide mergulhará algumas vezes, deixando a água cobrir sua cabeça. Ela se sentirá revigorada, livre. No entanto, ao se afastar um pouco da margem, será surpreendida por uma corrente de retorno. A personagem que sabe nadar entrará em pânico ao perceber que está sendo arrastada para o fundo. Tentará manter a calma, mas a corrente a puxará com força. "Socorro! Socorro!" gritará desesperada, agitando os braços. O grito ecoará alto o suficiente para chegar aos ouvidos de todos na areia. Consuelo será a primeira a notar. "Gente, olhem ali! É a Aldeide!" exclamará, apontando para o mar. Poliana se levantará em um pulo. "Minha irmã, ela está se afogando!" berrará tentando correr em direção à água. "Tá doida, Poliana? Esqueceu que você não sabe nadar?" dirá Jarbas. "Larga de mim, Jarbas. Eu preciso ir atrás dela. Ela vai morrer!" gritará, lutando para se soltar. "Não, deixa o André ir!" gritará Consuelo, apontando para o rapaz, que já estará correndo em disparada rumo ao mar, sem pensar duas vezes. Com coragem e habilidade, André mergulhará de cabeça na água e nadará com força contra as ondas, tentando localizar Aldeide. "Aguenta firme, Aldeide! Tô indo!" gritará, lutando contra a corrente. Em poucos segundos conseguirá alcançar a jovem, que já estará com o corpo parcialmente submerso, quase sem forças. Ele a puxará pelos ombros, mantendo seu rosto acima da água, e nadará de volta, fazendo um esforço sobre-humano para não deixá-la escorregar de seus braços. Enquanto isso, na areia, o desespero continuará. Poliana soluçará sem parar. "Ela vai morrer, meu Deus! Ela vai morrer!" Enquanto Consuelo rezará em voz alta, de mãos juntas e olhos fechados, pedindo proteção. Pessoas que estavam por perto na praia se aproximarão, atraídas pela movimentação. Finalmente, André surgirá saindo da água, carregando Aldeide nos braços. Ela estará semi-inconsciente, com os lábios arroxeados e respiração irregular. A multidão abrirá espaço enquanto ele a deita cuidadosamente sobre a areia. "Afastem-se! Ela precisa de espaço!" ordenará Consuelo, assumindo o controle da situação. "Salva a minha irmã, André!" implorará Poliana, aos prantos, segurando as mãos da irmã caída. André se ajoelhará e iniciará a respiração boca a boca, alternando com compressões no peito. "Vamos, Aldeide, respira. Você consegue", sussurrará, determinado. O momento será de pura tensão. Poliana cobrirá a boca com as mãos em choque. Jarbas fechará os olhos angustiado. O barulho das ondas, antes relaxante, agora servirá de trilha para o desespero geral. "Ela vai voltar! Ela vai voltar!" repetirá André, enquanto insiste na ressuscitação. Até que, repentinamente, Aldeide tossirá forte e cuspirá água, recuperando os sentidos. Ela abrirá os olhos devagar, ainda ofegante.
com o peito subindo e descendo rapidamente. Todos à volta comemorarão. Graças a Deus! Gritará Poliana, abraçando a irmã com força. Ela tá viva! Exclamará Jarbas, aliviado. Ainda fraca, Aldeide moverá os olhos em direção a André. Ele a observará com ternura, ofegante pelo esforço físico. Os dois se olharão por longos segundos. Você salvou a minha vida, dirá Aldeide, emocionada, com a voz rouca. Um silêncio se instalará entre eles, carregado de tensão e afeto. André sorrirá levemente e acariciará de leve o cabelo molhado dela. Não podia deixar você partir assim, responderá com sinceridade. O clima ficará evidente para todos ali. Até Poliana, ainda abraçada à irmã, notará um momento de intimidade. Os rostos se aproximarão lentamente, os olhos fixos um no outro, como se o tempo tivesse parado. O beijo quase acontecerá. Poliana continuará emocionado. Você foi um herói, André. Salvou a minha irmã, afirmará. Jarbas dará um tapinha nas costas do rapaz, em sinal de respeito. Foi bonito o que você fez, moleque, dirá, com sinceridade. Mais tarde, já em casa, Aldeide repousará no sofá com uma manta sobre o corpo. Ainda um pouco fraca, será amparada por Poliana e Consuelo, que farão de tudo para deixá-la confortável. Você nos deu um baita susto, minha irmã, dirá Poliana, segurando sua mão com carinho. Eu achei que nunca mais fosse te ver com vida, completará, com os olhos marejados. Eu também achei. Por um momento senti que ia embora. Mas aí, o André apareceu, confessará Aldeide, emocionada. Foi como se ele tivesse puxado de volta minha alma. Eu vi o rosto dele quando abri os olhos. Era como se só ele existisse ali. Consuelo, que estará preparando um chá calmante na cozinha, ouvirá a fala e se preocupará com o tom da confissão. Ela já perceberá o vínculo que se formou entre André e Aldeide, e isso a deixará em alerta, temendo possíveis conflitos. No quarto ao lado, André tirará a camisa molhada do resgate e a jogará no cesto. O corpo ainda trêmulo, não apenas pelo esforço físico, mas pelas emoções conflitantes que vivenciou. Enquanto isso, Aldeide passará a se recuperar lentamente do trauma. Apesar da melhora física, seu emocional estará abalado. Passará horas em silêncio, revivendo o momento em que sentiu a vida escapar de seu corpo. E o toque de André a trazendo de volta. Ela tentará evitar o rapaz, mas não conseguirá ignorar a força do vínculo criado entre eles. Em certo momento, Aldeide e André se encontrarão casualmente no quintal da casa de Consuelo. Ele estará trocando a lâmpada do alpendre quando ela aparecer. Oi, dirá ele, tentando soar natural. Oi, responderá ela, quase sussurrando. Um silêncio desconfortável se seguirá. Eu queria te agradecer de novo. Eu não sei o que teria sido de mim se você não estivesse lá, dirá ela. André balançará a cabeça. Não precisa agradecer. Eu faria tudo outra vez, sem pensar. Os dois se olharão com intensidade. Mas antes que qualquer aproximação aconteça, serão interrompidos. Dessa vez por Poliana, que surgirá com uma bandeja de sucos. Hora do lanche! Anunciará, animado, sem perceber o clima. Afonso decide enfrentar o passado nebuloso que envolve sua esposa e a sogra. Inquieto e determinado a entender as origens da ruptura entre Fátima e Raquel, o herdeiro da TCA surge de surpresa na Paladar. Com o semblante carregado e os olhos fixos, ele pede para conversar a sós com Raquel. A empresária, embora desconfiada, o convida para entrar. Ele é direto. Eu preciso da verdade, sem meias palavras. O que aconteceu de verdade entre você e a Fátima? Raquel respira fundo. Ainda ressentida com o desprezo da filha, ela hesita por um momento, mas a sinceridade de Afonso a encoraja. Ela começa revelando que o único namorado que teve, em Foz do Iguaçu, jamais teve qualquer contato com Fátima, derrubando por completo a falsa história de abuso inventada pela filha para justificar a separação delas. Essa história que ela contou é absurda. Ele nem conheceu a Fátima. E se quiser, posso te dar o telefone dele. Você pode confirmar tudo, diz Raquel firme. Chocado, Afonso tenta esconder a dor. A empresária, então, vai mais fundo.
Conta que foi Fátima quem vendeu a casa da família, às escondidas, usando uma procuração. Com o dinheiro da venda, fugiu para o Rio de Janeiro e recomeçou a vida, abandonando Raquel à própria sorte, sem um tostão. Eu precisei começar tudo do zero, sozinha. Fui humilhada, despejada. E ela? Ela apareceu em capa de revista, como se fosse uma vitoriosa, lamenta Raquel, com os olhos marejados. Afonso ouve tudo em silêncio. Mas é quando Raquel menciona a armação envolvendo Odete Reutemann que o rapaz perde o chão. Segundo Raquel, foi Fátima quem articulou a venda da parte de Celina na Paladar, criando um rombo nas finanças da empresa e levando a mãe à quase falência. Abalado, Afonso sai da Paladar atordoado. As palavras de Raquel ecoam em sua mente como marteladas. Ao chegar em casa, Fátima o recebe com o mesmo sorriso de sempre, tentando beijá-lo. Ele disfarça, afasta-se delicadamente e diz que está cansado. Mas por dentro, seu mundo já começou a ruir. Nos dias seguintes, o comportamento de Afonso muda sutilmente. Ele finge normalidade, mas passa a evitar toques, olhares e conversas mais profundas com a esposa. Começa a observá-la com outros olhos. O que antes era admiração vira suspeita. Ele instala câmeras em alguns cômodos, vasculha as gavetas dela, lê mensagens no celular enquanto Fátima toma banho. O triatleta, antes ingênuo e apaixonado, se transforma em um homem desconfiado, estratégico. Enquanto isso, Fátima segue agindo como se nada estivesse acontecendo. Posta fotos nas redes sociais, exaltando a vida perfeita, exibe presentes caros que diz ter ganhado de Afonso e continua circulando entre os influenciadores como símbolo da esposa ideal. Mas o teatro está prestes a ruir. Afonso começa a montar um dossiê com tudo que descobre: movimentações bancárias suspeitas, conversas comprometedoras, fotos com Marco Aurélio e prints de mensagens trocadas entre ela e Odete. Ele também conversa com Solange, que confirma que viu Fátima com César em diversas ocasiões após o rompimento entre os dois. A traição é iminente, a decepção total. Num jantar em família, Fátima tenta seduzir o marido usando um vestido provocante. Ela se aproxima, cochicha em seu ouvido, mas Afonso recua. Não força, não hoje. Ela o encara confusa. Aconteceu alguma coisa? Não, só tô cansado, responde ele se levantando da mesa. Naquela noite, Afonso dorme no quarto de hóspedes e Fátima começa a desconfiar. No dia seguinte, ela bisbilhota o celular do marido, mas não encontra nada. Ainda assim, algo mudou. O olhar de Afonso já não tem brilho. O beijo dele perdeu o calor. Odete Reutemann, por sua vez, percebe a tensão no casamento e tenta minimizar os danos. Ela convoca Fátima para uma conversa particular e exige que a nora mantenha as aparências. Se ele está desconfiando, mude o jogo, use a gravidez, mas mantenha o casamento, ordena a empresária. Mas Fátima começa a sentir que perdeu o controle. Para piorar, Afonso se reaproxima de Raquel. Ele a convida para um café, pergunta sobre a infância de Fátima, compara relatos e vai conectando os pontos. Ele percebe que tudo foi manipulado, desde o início. O relacionamento, a imagem, o drama. Enquanto isso, Sardinha encontra Afonso na TCA e decide abrir o jogo. Eu não devia me meter, mas você precisa saber que vi a Fátima entrando num apart-hotel com o César. Não foi uma vez só. Afonso engole em seco. Aquilo era a peça que faltava. Ele volta para casa decidido a confirmar com os próprios olhos. Com a ajuda de Sardinha, arma uma escuta no carro da esposa. Dias depois, houve o suficiente para ter certeza. Fátima não apenas o traiu, como também o ridicularizou diante de César. Ele é um banana, um poço de culpa, fácil de manipular, diz a influenciadora, rindo no áudio. Afonso escuta tudo em silêncio com os olhos marejados. Mas ainda assim, escolhe não confrontá-la. Decide continuar fingindo. Quer ver até onde ela irá. O jogo muda quando ele descobre que Fátima pretende engravidar para prendê-lo ainda mais ao casamento. Ele encontra testes de fertilidade escondidos e uma conversa com uma clínica de inseminação. Afonso fica em choque. A mulher que ele amava se tornou sua maior ameaça. Afonso vai deixar de ser apenas uma vítima das armações de Fátima
e passará a ser o articulador silencioso de sua queda. O herdeiro dos Reutemann prepara uma reviravolta silenciosa que pode não apenas expor a esposa, mas abalar toda a estrutura da família. Nos próximos dias, Afonso passará a agir com uma frieza assustadora. Em silêncio, prepara um plano de afastamento gradual de Fátima. Mantém a fachada do marido carinhoso para o público, posa para fotos, responde aos comentários nas redes com corações e sorrisos, mas por trás das câmeras já está consultando advogados. Ele começa a recusar as investidas de Fátima com elegância calculada. Quando ela tenta seduzi-lo, ele diz estar envolvido com o trabalho, cansado por causa dos treinos ou com a cabeça cheia de decisões importantes. A influenciadora sente o clima esfriar, mas continua acreditando que pode reverter a situação com uma campanha de casal perfeito nas redes, tentando comover os seguidores e manter o status de esposa dos sonhos. Em uma dessas lives ao lado do marido, Fátima tenta fazer com que ele repita o discurso de que ela é a mulher da vida dele. Mas Afonso, com um leve sorriso e olhar enigmático, responde: às vezes, o amor da sua vida é também o seu maior engano. A frase viraliza. Os fãs do casal especulam sobre crises, mas Fátima tenta conter o estrago, alegando que foi uma fala poética. Enquanto isso, Raquel observa de longe o filho de Odete amadurecer diante da dor. Em um novo encontro, Afonso a abraça com força e diz: você é tudo que a Fátima nunca foi, e tudo que ela nunca quis ser. Raquel, emocionada, apenas retribui o gesto em silêncio. Na mansão Reutemann, o clima é insustentável. Odete começa a perceber o distanciamento do filho e tenta convencê-lo a viajar com Fátima para reacender a chama. Mas Afonso, firme, recusa. Essa chama já se apagou. Fátima, desesperada, começa a desconfiar de que está sendo traída. Não com outra mulher, mas com a verdade. Ela começa a vasculhar os pertences do marido, tenta recuperar acesso às contas, aos documentos, mas tudo já foi mudado. Numa manhã, ao acordar, Fátima encontra a cama vazia. Afonso não dormiu em casa. Ela liga, manda mensagens, mas não recebe resposta. Minutos depois, entra em sua conta bancária, bloqueada. Vai até o cofre onde guardava joias e documentos, trancado. Tenta ligar para Odete, mas a sogra também não atende. É então que recebe uma mensagem curta de Afonso. Hora da verdade. Se quiser conversar, estarei esperando na Paladar. Fátima, nervosa, corre até o endereço. Ao chegar, encontra Afonso sentado ao lado de Raquel. A empresária encara a filha com firmeza. Afonso a convida a se sentar. Pela primeira vez, Fátima sente que perdeu o controle da narrativa. Eu sei de tudo, Maria de Fátima. De cada mentira, cada traição, cada jogada suja. E agora, chegou a sua vez de ouvir, diz ele em tom calmo, mas firme. A tensão é insuportável. Fátima tenta manter a pose, mas sua voz falha. Isso é uma armação? Vocês estão se unindo contra mim? Não, Fátima, isso é só o começo do fim, retruca Afonso. Afonso vai expor ponto por ponto todas as mentiras que descobriu. O império de aparências de Maria de Fátima está prestes a ruir. E Afonso, o homem que ela achava ter em mãos, se transformará em seu maior algoz. Luciano não consegue mais conviver com o peso da culpa. O assessor, que há semanas vem agindo como espião, a mando de Odete Reutemann, decide enfim abrir o jogo com Ivan. Após tantas mentiras, vigilâncias e informações confidenciais entregues à sogra bilionária do amigo, ele se dá conta do quanto ultrapassou os limites da ética e da lealdade. E, em um momento de total sinceridade, surpreende Ivan ao fazer as malas e decidir deixar o apartamento que dividem. Tudo começa com a aparição inesperada de Odete na sala da presidência da TCA. Fria e direta, ela volta a pressionar Luciano. Você já me entregou bons relatórios, Luciano, mas eu quero mais. Quero saber cada passo do Ivan. Com quem ele fala, o que ele planeja, aonde ele vai. E quero isso toda semana, exige a empresária, jogando um maço de dinheiro sobre a mesa. O que houve? Sua avó ainda está doente? Tenho certeza que esse dinheiro pode ajudar, ironiza manipuladora.
Luciano, no entanto, hesita. Pela primeira vez, ele não se curva ao poder de Odete. A lembrança da noite em que fotografou Ivan e Raquel, jantando juntos, o assombra. Ele se recorda de como tremeu ao clicar a câmera escondida, do arrependimento imediato ao enviar os arquivos por e-mail. Ele também se lembra do telefonema seguinte. A própria Odete, rindo ao descobrir que Raquel era a dona da Fly Food, empresa que passou a fornecer os serviços de bordo da TCA após uma concorrência supostamente transparente, mas que agora ela suspeitava ter sido manipulada. A revelação feita por Luciano à megera alimentou a fúria e o desejo de vingança de Odete. A bilionária usou a informação para encurralar Ivan, ameaçando expor o envolvimento dele com Raquel e comprometer sua posição na companhia aérea. Como uma verdadeira predadora, ela o pressionava para que largasse a ex e reatasse com Heleninha, a filha frágil e instável que ela julgava poder controlar. Luciano não aguenta mais. O peso da culpa é mais forte que qualquer chantagem. Ele chega em casa no final do dia, com o rosto abatido, os olhos vermelhos. Ivan, ao vê-lo com as malas na sala, estranha. Que isso, Luciano? Vai viajar? Tá de mudança? O assessor tenta conter as emoções, mas a voz embarga. Ivan, eu tô indo embora. Eu não mereço mais dividir esse teto com você. Eu não mereço a sua amizade, diz colocando a mochila nas costas. Ivan insiste. Mas o que foi que aconteceu, rapaz? Eu fiz alguma coisa? Tá magoado comigo? É então que Luciano desaba. Muito pelo contrário, você sempre foi um irmão para mim. Mas eu fui um traidor. Fui eu que fiz aquelas fotos suas com a Raquel. Fui eu que entreguei tudo para Dona Odete. O choque de Ivan é visível. Ele empalidece, engole seco. O silêncio pesa no ar e Luciano continua. Ela me pagou. Me ofereceu dinheiro para eu descobrir se vocês estavam juntos de novo. Eu aceitei porque minha avó tá doente. Tá internada, os remédios são caros. Mas isso não justifica. Eu fui fraco. Eu destruí sua confiança. Ivan não responde de imediato. Ele caminha até a janela, olha para fora, respira fundo. Por que tá me contando isso agora? Pergunta finalmente. Luciano responde com honestidade. Porque ela me procurou de novo. Disse que queria que eu vigiasse você em tempo integral, mandasse relatórios semanais. Disse que se eu colaborasse, ela poderia pagar o tratamento completo da minha avó. Os olhos de Luciano marejam. Mas eu não aguentei. Ivan, cada dia que passava, eu me sentia mais sujo. E você ali, confiando em mim, dividindo a casa comigo, eu não sou digno. Ivan, ao contrário do que Luciano esperava, não explode. Não grita, não bate porta. Ao invés disso, senta no sofá, pensativo. E então, com uma calma que surpreende até a si mesmo, diz: vamos fazer o seguinte. Você vai dizer para Odete que aceita o acordo, que vai continuar vigiando, e aí a gente vira o jogo. Você me passa tudo o que ela disser, tudo o que ela planejar. Se ela quer te transformar em espião, a gente transforma você em agente duplo. Luciano arregala os olhos. Você tá me perdoando? Pergunta incrédulo. Ivan sorri com amargura. Luciano, eu já errei muito nessa vida. Já perdi gente que eu amava por causa de orgulho. Se você tivesse continuado mentindo, aí sim a nossa amizade estaria morta. Mas você veio até mim, jogou limpo. Isso vale mais do que qualquer coisa. Luciano se aproxima e os dois se abraçam emocionados. Eu prometo, Ivan, eu vou te ajudar. A gente vai derrubar a Dona Odete juntos. Nos dias seguintes, Luciano volta a encontrar Odete, agora com um novo propósito. Ele ouve suas demandas, finge submissão. Claro, Dona Odete, vou observar tudo como antes, diz, enquanto grava em segredo a conversa com seu celular escondido no bolso. A empresária não desconfia de nada. Excelente, Luciano. Se continuar colaborando comigo, posso te oferecer algo mais do que dinheiro. Talvez um cargo de confiança. Você merece crescer dentro da TCA, afirma, convencida de que tem o assessor sob seu controle. Do outro lado, Ivan e Luciano montam um plano detalhado. Criam códigos, combinações de palavras para se comunicarem sem levantar suspeitas. Luciano passa a usar um e-mail falso
para enviar os relatórios a Ivan, supostamente enviados a Odete. Tudo é cuidadosamente documentado. Cada frase da bilionária, cada ameaça velada, cada tentativa de manipular executivos da TCA a favor de seus interesses. Com o tempo, Luciano começa a registrar também as movimentações de Odete nos bastidores da companhia. Ele ouve, por exemplo, que ela planeja sabotar uma possível fusão com outra companhia aérea para manter o controle da TCA nas mãos de sua família. Também descobre que ela tem planos para desestabilizar Raquel. Pretende denunciar publicamente o contrato da Fly Food, sugerindo que houve favorecimento, mesmo sem provas reais. Ela está indo longe demais, Ivan. Ela quer acabar com a Raquel. E se puder com você também, alerta o assessor em uma das noites em que se encontram em segredo, no estacionamento do prédio da companhia. E agora? Questiona Ivan. Agora a gente continua. A gente deixa ela se sentir segura e quando for a hora certa, a gente expõe tudo. A aliança entre os dois amigos se fortalece. Luciano, aliviado por ter se libertado do peso da mentira, encontra uma nova motivação: reparar seus erros. E Ivan, cada vez mais ciente do tamanho da guerra que enfrenta contra Odete Reutemann, sabe que não está mais sozinho. A aliança entre Ivan e Luciano se torna ainda mais sólida à medida que os dias passam. Agora, unidos por um pacto silencioso e pela dor das traições, os dois trabalham como se nada estivesse acontecendo. Cada um em seu papel habitual dentro da TCA, mas atentos a cada passo de Odete Reutemann. O que a empresária desconhece é que seu espião pessoal se tornou uma bomba relógio pronta para explodir contra ela. Luciano começa a colher mais do que apenas frases soltas em reuniões. Ele passa a gravar encontros com diretores da companhia em que Odete tenta pressionar para afastarem Ivan do cargo. Em um dos registros mais comprometedoras, a bilionária insinua que pode manipular dados fiscais para denunciar Raquel e desacreditar sua empresa junto à imprensa. Se a Fly Food cair, a Paladar também vai junto. Quero ver Raquel recomeçar do zero outra vez, dispara, cruel. Enquanto isso, Ivan compartilha as informações com Raquel discretamente. Eles se encontram em cafés afastados do centro, mantêm a aparência de distanciamento no trabalho, mas por trás das cortinas articulam uma verdadeira operação de defesa. Ela está jogando sujo. Se essa gravação vazar, é o fim da carreira da Odete. Mas ainda não é hora, alerta Ivan. Luciano, por sua vez, enfrenta dilemas internos. Mesmo arrependido, ainda carrega o medo de que Odete descubra sua traição. A cada novo encontro com a megera, seu estômago se revira. Mas ele sustenta a farsa, agora movido não mais pela necessidade, mas pela justiça. Em casa, a convivência entre ele e Ivan melhora a olhos vistos. A cumplicidade dos dois se fortalece, agora marcada por olhares silenciosos que dizem tudo. Certa noite, ao ver Ivan chegar cansado, Luciano prepara um jantar simples e comenta: sei que ainda tenho muito a fazer para compensar o que te causei, mas obrigado por não ter virado as costas. Ivan apenas ergue o copo e brinda. A verdade, e ao fim do reinado da Odete.